Olá. Bom, vamos dar início ao nosso curso, né, de Teoria do Direito, Hermenêutica e Interpretação, no âmbito do curso de pós-graduação em Direito Processual da PUC Minas Virtual. Né? E no início, né, eu apresento para vocês a primeira unidade. Então vou disponibilizar, vai ficar acessível para todos vocês, uma série de pequenas aulas sobre essa primeira unidade. Primeira unidade essa que vai tratar de um panorama. Eu vou começar, né? Na verdade, essa primeira unidade é uma unidade introdutória. E exatamente por isso, a minha proposta é trazer um panorama dos desafios, dos tremendos desafios que temos que enfrentar se pensamos seriamente na democratização do acesso à justiça no Brasil. E também desafios tão grandes quanto se pensamos na viabilização de um processo constitucional democrático. Como eu já havia feito essa conexão desde a apresentação, por esse prisma socioantropológico, crítico e interdisciplinar que caracteriza a minha reflexão, falar do devido processo constitucional e democrático necessariamente é falar da busca pelo pleno acesso à justiça, e o direito processual nesse contexto é a ferramenta por excelência para que se atinja esses objetivos. Então, de uma forma bem provocativa, bem característica de uma disciplina que tem a função de problematizar, de provocar, vamos começar com essa grande e definitiva provocação. Então, inicialmente, eu vou fazer uma incursão um tanto sociológica, um tanto antropológica e também filosófica. Vou me servir de elementos da teoria e da ciência do direito, da hermenêutica jurídica e também da ciência processual, para destacar, para provocar verdadeiramente esse pequeno mal-estar que certamente vai nos mobilizar, para que possamos nos empenhar cada vez mais em prol do devido processo constitucional e democrático. Nesse sentido, eu queria começar falando então da questão do acesso à justiça, tendo como recorte a sociedade brasileira contemporânea. É preciso considerar que desde a Constituição de 1988, pelo menos no âmbito formal, no âmbito discursivo, no âmbito documental, sempre conceitual e abstrato, a gente fala do direito fundamental ao acesso à justiça. Se preferirem, de uma forma talvez um pouco mais técnica, do direito fundamental de petição. Então, o que está em questão é o inciso 35 do artigo 5º da nossa Constituição da República, quando diz do direito fundamental do cidadão que tenha um direito subjetivo lesado ou ameaçado de ser lesado, de recorrer, de provocar o Poder Judiciário
para que tenha seu direito subjetivo, fundamental, humano, restabelecido, resguardado, enfim, garantido. Então, é muito lógico que no desenho, que na estrutura do constitucionalismo brasileiro contemporâneo, o direito fundamental ao acesso à justiça esteja contido expressamente, né, no artigo 5º, que trata exatamente dos direitos e garantias individuais fundamentais. Mas trata-se de um documento, trata-se de um discurso, trata-se de uma abstração. Tá? Um pensador, um analista que eu particularmente gosto muito, chamado Boaventura de Souza Santos, um sociólogo português, que apesar de português tem uma grande intimidade com a realidade brasileira, né, que estuda, que visita o Brasil há mais de 40 anos e orienta muitos pesquisadores brasileiros. Boaventura de Souza Santos, nas suas reflexões sobre o acesso à justiça, considerou, num determinado momento, em vários textos da sua lavra, que o direito fundamental ao acesso à justiça seria o mais fundamental dos direitos fundamentais. Seria o que ele chama de um direito charneira, né? Uma expressão que nós no Brasil não usamos tanto, né? Mas que os portugueses usam de forma muito recorrente, né? E o que é uma charneira? Uma charneira é um canal de articulação, né? Uma dobradiça de porta, né? O nosso joelho ou o nosso cotovelo, né? Seriam charneiras, exatamente porque sem o joelho ou o cotovelo, a nossa mobilidade seria extremamente reduzida, né? Daí canal de articulação. Quando a gente pensa na dobradiça de uma porta, se a gente imagina uma porta sem dobradiça, a gente só pode passar por ali quebrando a tal porta. Vai ser algo meio complicado, né? Mas por que essa metáfora, por que essa figura de linguagem? O direito ao acesso à justiça como direito charneira, que culmina nessa ideia, né? E é estrategicamente aqui da minha parte, obviamente proposital que eu comece com essa provocação, o direito fundamental ao acesso à justiça como o mais fundamental dos direitos fundamentais. A identificação do direito fundamental ao acesso à justiça com um canal de articulação. O que esse autor particularmente quer mostrar com tudo isso? Olha, que para qualquer cidadão que tenha obstaculizado o acesso à justiça, na verdade esse cidadão ele vai estar cerceado da garantia de quaisquer direitos subjetivos, né? Porque num arranjo social moderno, civilizado, ou seja, num Estado de Direito, se eu tenho, né, uma pretensão resistida, eu não tenho como fazer justiça com as próprias mãos. A autotutela não condiz com a dinâmica, com o arranjo, com o desenho de uma sociedade complexa, moderna. Não condiz com o processo civilizatório, não condiz com o Estado de Direito. E então, se o cidadão tem seu direito lesado ou apenas ameaçado de ser lesado, o que ele deve fazer? E no nosso ordenamento jurídico constitucional, a Constituição é expressa. Esse cidadão tem o direito fundamental de provocar o Poder Judiciário, que vai se mobilizar para garantir o direito subjetivo.
cidadão, né? Daí fica fácil, né? Acredito que agora todos podem entender com muita tranquilidade essa ideia inicial, né? Porém, ainda no plano de análise sociológico, pensando particularmente na sociedade brasileira, com todo o seu histórico colonial, com toda a sua desigualdade estrutural, considerando a dinâmica capitalista, talvez perversamente capitalista, não tem como desconsiderar que o acesso à justiça custa alguma coisa. Tá? Apesar da declaração formal, né, do direito fundamental ao acesso à justiça, será que é simples assim? Tá? Há toda uma tradição no âmbito das sociedades ocidentais que ainda ecoa por aí, tá? E que considera que o acesso à justiça se configura pelo protocolo de uma petição inicial. Né? Mas não é essa linha, essa tradição teórica, né, pretensamente científica, particularmente para mim, é completamente obsoleta, superada, é completamente furada. Né? Não é essa concepção instrumentalista de processo que me interessa, e quero crer que não interessa a vocês também, porque nessa tradição, né, do processo como instrumento, do processo como algo menor, que tem a função de mecanicamente viabilizar direitos substantivos ou materiais, ela decorre de um horizonte formalista, completamente abstrato, e que culmina nisso. Quer dizer, a partir do momento em que o cidadão tem um patrocinador técnico para a sua lide, a partir do momento em que esse patrocinador lavra uma petição a partir do seu know-how técnico e protocoliza isso no fórum, né, a partir do momento em que há a distribuição, há o acesso à justiça. Poxa, mas espera aí. E se eu pensar na possibilidade, tristemente uma possibilidade que é uma grande realidade para nós, desse processo tramitar por anos, talvez por décadas, ainda assim eu posso falar seriamente de acesso à justiça? Né? Isso é um faz de conta, isso é uma mística, né? E não nos interessa essa visão. Então eu faço desde já essa provocação, talvez nada elegante, talvez provocativa demais, para que entendam o tamanho do dilema. Qual é o dilema? Se o acesso à justiça é o mais fundamental dos direitos fundamentais, e se o direito processual é a ferramenta por excelência que viabiliza o acesso à justiça, exatamente por isso, o direito processual no sentido amplo é algo muito mais complexo, muito maior, muito mais expressivo e relevante do que um mero instrumento. Tá? É um direito tão substantivo quanto qualquer outro direito subjetivo, fundamental ou humano. Tá? Então, considerando tudo isso, percebam que num arranjo social, numa dinâmica como a da sociedade brasileira, existem obstáculos que tendem a se acumular e, consequentemente, podem, inclusive, inviabilizar o acesso à justiça. Eis o dilema.
o acesso à justiça o mais fundamental dos direitos fundamentais. Mas, por um outro lado, sociologicamente, vivendo a vida, todos podemos perceber que existem obstáculos estruturais ao acesso à justiça. Continuamos na próxima pequena aula. Obrigado.